Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos muito bem. E hoje trouxe 2 capítulos de Roda das Princesas juntos, um após o outro, um vídeo longo, né? Qual é a questão? Trouxe esses 2 capítulos por um motivo, mas antes eu vou agradecer muito ao pessoal do meu grupo de apoiadores, porque Roda das Princesas não está tendo a quantidade de visualizações suficientes para se manter. Como eu falei, eu pago pelas vozes que usa ali, né? E o pessoal do grupo de apoiadores gostou muito e financiaram aí os próximos episódios. Eu tenho até o 10º episódio pago, entende? Quem quiser ajudar também, lembrando, quem quiser, se ninguém ajudar, eu pago do meu bolso. Por quê? Estou gostando, né? Eu gosto muito de narrar essa história, de escrever ela, né? É uma terapia para mim. Mas quem quiser ajudar, eu vou deixar nos comentários o número de telefone que é do Pix, tá? Lembrando que eu não gasto R$ 1 milhão no mês para fazer a novela, tá, gente? Eu gasto R$ 100, tá? É R$ 100, entende? Então, quem quiser ajudar, ótimo. Quem não puder ou não quiser, não tem problema. A novela vai continuar saindo do mesmo jeito, tá? E, como eu falei, muita gratidão a quem ajudou. Hoje são 2 capítulos, por quê? Porque esses 2 capítulos vocês vão ouvir e vão saber, vão constatar que são um pouco arrastados. Tem muita introdução e conversa sobre alguns personagens, algumas cenas específicas. Não tem tanta emoção nesses 2 capítulos. Então por que eles existem? Depois que Roda Princesa foi escrita, aliás, Roda das Princesas foi escrita, né? Isso lá em 2014, de imediato eu comecei a escrever uma história que até hoje não está acabada, que se chama Flor a Flora, que vai trazer os protagonistas, alguns deles, que aparecem nesses episódios, no capítulo 4 e no capítulo 5. Por isso que eu preciso contar isso daqui. Quem não assistir o 4 e o 5, mesmo que não tenha lá muita emoção, depois, quando eu fizer Flor a Flora, não vai entender o que acontece. Sabe? Porque a motivação, o motivo de existir a história Flor a Flora, está no capítulo 4 e no capítulo 5. Então, se divirtam, tá? Segunda-feira eu vou trazer o capítulo só. Não fiquem mal acostumados, não. Não vai ter isso de 2 juntos toda hora, não. Segunda-feira eu trago mais um capítulo único, tá? Agora, fiquem aí com 2 capítulos de Roda das Princesas. Roda das Princesas. Capítulo 4. Onipotente. A igreja de Nossa Senhora do Carmo estava enfeitada. Haviam flores depositadas diante do altar. A imagem da santa, iluminada por muitas velas, reluzia em dourado. A missa já estava pela metade e praticamente todos os bancos estavam ocupados, exceto pelo último banco do lado esquerdo. Ninguém quis sentar ali. Houve uma rejeição instintiva por parte das pessoas. O motivo disso é que, na verdade, aquele banco estava ocupado. Os olhos humanos não conseguiam enxergar, porém Sete Encruzilhadas estava sentado ali. Ele gostava de ir até aquela igreja por um único motivo: o coral. O coral dos noviços cantava em estilo gregoriano. A igreja havia sido construída de forma que a acústica emitia um som de eco muito grande. Cada palavra dita ecoava 3 ou 4 vezes no mármore que revestia a construção. Com grande satisfação, ele observou o coral se prontificar para começar a cantar. E quando começaram, ele não ficou olhando para o altar, nem mesmo para os rapazes que cantavam. Como uma ave faz, ele inclinou o rosto para o lado. Os pássaros fazem isso para escutar melhor. Então todo o som da musicalidade entrava em seus ouvidos. Sem nem perceber, ele se deixou embalar pela música, e sua própria voz, em forma de melodia, escapou por entre os seus lábios. Uma voz de mulher o repreendeu. Pare já com isso! Sete Encruzilhadas ergueu o queixo e olhou para o lado. Deu pela presença de um ser fantástico. Era uma menina que aparentava ter 12 ou 13 anos,
mas que tinha uma aparência sublime. Cabelos loiros muito cacheados e volumosos, que caíam até a altura dos ombros. Um vestido branco de alças finas que ia até os pés. Mas o mais impressionante eram os olhos. Olhos de um prata intenso. Porém, ainda assim, além dos olhos, havia algo ainda mais vistoso. As grandes asas brancas que saíam de suas costas. Por que está me repreendendo? Eu cometi algum crime? Não, zombaria não é crime, mas não é um comportamento digno de aprovação. Só faltou você falar que é pecado. E eu não estava zombando. Ah, sim, deixe-me adivinhar. Saudade de casa? Não brinque com isso. Saia! Seu lugar não é aqui! 7 encruzilhadas se levantou e calmamente caminhou até a porta da igreja. Eu não entendo. Verdadeiramente não entendo como você pode ter mantido suas asas brancas, mesmo sendo tão perversa. O seu papai antigamente cortava asas com uma facilidade impressionante. Vejo que hoje em dia a tolerância está bem maior. É claro que você não entende. O entendimento das coisas santas não é mais assunto da sua alçada. Pensa que nós não sabemos das suas brincadeiras? Está jogando um jogo perigoso, Ben Dodd. Ben Dodd? Por que me chama de primo? Você não é mais um Anki. Você não é mais nosso irmão. 7 encruzilhadas ergueu os olhos. Observou toda a arquitetura da igreja. Pousou seu olhar nas imagens de anjos guerreando. Imagens pintadas na abóboda do teto. Então, baixou seu olhar e olhou a garota nos olhos. De Ben Dodd para Anki. Antes irmãos, mas agora somos primos. Palhaçada. Guarde minhas palavras, minha prima. Você ainda vai se arrepender de me tratar assim. Ele virou as costas e começou a caminhar em direção à rua. Cuidado, Ben Dodd! Você está sobre o fio da navalha. Do nosso lado, nós não tomaremos nenhuma atitude a respeito das coisas que você planeja fazer. Mas o príncipe deste mundo pode se zangar com você. Cuidado, Ben Dodd, cuidado. Saiu porta afora, mas mesmo com o sol a pino, nenhum redemoinho de vento se formou à sua volta. Ele atravessou a rua com as mãos nos bolsos. Foi caminhando de cabeça baixa, até desaparecer em uma curva distante. A serpente sabia bem onde ir. Kainana, em forma de uma sucuri cor de petróleo, de 8 metros de comprimento, rastejava mata dentro. Rastejou por entre as raízes das árvores, por entre as pedras, por entre a terra intocada, mas também pelas trilhas feitas pelos homens. Assim encontrou um buraco no chão, um buraco enorme. Era um poço velho, cavado muitos anos antes por garimpeiros. Ali entrou, tomou fôlego e mergulhou na água escura. No fundo do poço havia passagem para um túnel quilométrico, submerso, que dava no fundo de um riacho. Então nadou até sair daquele túnel e desbocou em uma queda d'água. Atrás da pequena cachoeira, ele encontrou uma caverna. Rastejando sinuosamente, ele entrou na caverna. A luz do fim da tarde refletia um brilho alaranjado nas paredes de pedra. Kainana começou a invocar um nome. Clamava com sua voz de serpente. Rudá, Rudá, venha, apareça. Rudá, amigo das serpentes. Rudá, é a serpente Kainana que te chama. Nada aconteceu. Não houve resposta. Kainana então pensou que o grande Rudá não ouviria o seu chamado. Até que então, ele se lembrou de um segredo que só as serpentes sabiam. A invocação do lago Juá. Este lago, que até os dias de hoje existe, fica em Santarém, estado do Pará, e era lá que antigamente um grande deus morava. Kainana ergueu a voz. Tupi Rudá Parudá Juá. Tupi Rudá Parudá Juá. Tupi Rudá Parudá Juá. Um estrondo como de muitas pedras batendo se ouviu dentro da caverna. Em seguida, um flash de luz. Um relâmpago tão forte que deixou os olhos da serpente Kainana com manchas brancas durante alguns segundos. Mas quando a visão voltou ao normal, ele pôde visualizar o homem. Era um homem nu, deitado no chão úmido de pedra. Era um indígena de 1,80 m de altura. Cabelos curtos cortados em tigelinha.
o rosto e o corpo repletos de pinturas em pigmento vermelho e preto. Seu corpo era muito bem feito. Era magro, mas os músculos bem definidos. Qualquer um que o olhasse jamais diria que aquele rapaz passava dos 30 anos. Mas havia uma única característica que o diferenciava de um homem normal. A pele dele era muito mais vermelha que os indígenas tradicionais, já que os indígenas são humanos, mas ele não era. Isso era evidenciado pela cor de seus olhos, olhos com íris douradas como se fossem ouro líquido. Rudá estava ali deitado, completamente inerte. Qualquer um podia até pensar que estava morto, um cadáver. Mas na realidade ele estava apenas parado, e isso por pura opção. Um dia ele fora um deus desta terra. Rudá era tão poderoso no Brasil quanto um orixá é na África. Os indígenas do grupo Tupi-Guarani cultuavam um panteão de deuses. Entre eles havia o deus do amor, protetor das famílias, das mulheres. Rudá, senhor das nuvens. Era equivalente ao Eros dos gregos. O deus Rudá, antigamente, tinha um culto muito forte. Dezenas de milhares de mulheres e homens o louvavam, bendiziam e desejavam diariamente. Kainana ficou imóvel. Fazia mais de 200 anos que Rudá havia desaparecido. A serpente, um pouco tímida, se aproximou e o saudou. Rudá, Rudá, meu amigo, por que nos abandonou? Rudá nada disse. Abriu os olhos e olhou para Kainana. Fechou novamente os olhos e permaneceu em silêncio. Iko Alba! Ei, está chateado comigo? Iko, não. Moina Nihenga. Converse comigo. Poxa vida, Rudá. Eu não sei mais falar em tupi. Dá para falar em português? Esqueceu a língua dos seus pais? Pois é. O que eu poderia esperar de um mestiço? Tudo bem, Norato. Vamos falar na língua dos caridijós. Pode me chamar de caridijó, ou seja, de mestiço. Pode zombar o quanto quiser. Mas não me chame de Norato. Eu não gosto. Mas foi esse o nome que a sua mãe te deu. Honorato. Nome de branco para que você pudesse viver entre os brancos. É, mas meu pai me deu o nome Kainana. Então respeite meu pai. Rudá, ainda de olhos fechados, abriu um sorriso. Seus lábios eram finos, mas muito bem desenhados. Quando sorria, 2 covinhas apareciam nas suas bochechas. Faz muitos anos que eu não vejo meu pai. Você sabe do paradeiro dele? Sabe de algo? Se eu sei de Boiúna? Nunca mais vi. Mas ouvi dizer que aquela serpente gigantesca ficou cansada e sonolenta, que então cavou um buraco e se enfiou debaixo da terra devastada dos antigos guerreiros Mairi. Aquela terra que já foi um dos maiores paraísos do mundo. Mas os homens brancos destruíram e agora chamam de cidade de Belém do Pará. A serpente Boiúna está embaixo da cidade. Isso é o que ouvi dizer. E que no dia que acordar ela vai colocar a cidade inteira abaixo. Mas você conhece seu pai. Aquela serpente doida sempre faz essas maluquices. Porém, a única que eu vi de verdade na minha frente foi uma mulher cobra. Sim, meu querido. Eu vi sua irmã recentemente. Dela eu não quero saber nada. Na verdade, eu queria saber de você. O que aconteceu, Rudá? De todos os deuses, você era sempre mais próximo dos homens. Mas de repente você sumiu. Rudá abriu os olhos e mirou Kainana. Seus olhos de ouro eram meigos, por mais que sua expressão fosse sombria. Ele lentamente se ergueu e caminhou até a entrada da caverna. A noite começava a chegar, e a lua nova já estava no céu. Rudá murmurou o nome, Katiti. É lua nova na língua dos índios. Então se voltou para a serpente. Por que vem me importunar? Eu já sofri o suficiente sem suas amolações, Kainana. Vim, pois preciso de ti. Precisa? Isso é novidade. Faz muito tempo que ninguém precisa de mim para nada. Mas eu afirmo que preciso. E não só eu. Tem pessoas que andam comigo, gente que é só espírito, mas também gente de carne e osso. Algum desses seus amigos é gente do meu povo? Ah, na verdade não. Então quer que eu saia do meu descanso para prestar serviço para os brancos? O que acha que eu sou? Prefiro a destruição do que me dobrar essa gente. Não existe diabo pior do que essa raça.
Não, Rudá. Não existem mais esses brancos que você se refere. Eu não estou falando que os meus amigos são bandeirantes ou jesuítas. Ninguém aqui é desbravador ou escravagista. Essa época já passou. Eu sei que os primeiros brancos que pisaram nessa terra eram malvados, porém não generalize, pois os filhos deles não têm culpa. E seus descendentes muitas vezes revelam grandes qualidades no coração. Querido Kainana, você é romântico em exagero. Devo eu então esquecer absolutamente tudo que vivi, tudo que eu vi? Devo abraçar essa escória imunda e chamá-los de amigos? Sinceramente, deve. Dando alguns passos, Rudá molha a mão na cascata de água que cobre parte da entrada da caverna. Então passa os dedos molhados pelo cabelo. Éramos mais de 300. Mais de 300 deuses. E o meu povo era para mim como meus filhos. Mas meus filhos foram mortos, escravizados e convertidos pelos homens brancos. Agora essa terra é dominada por santos, ícones, uma tal Maria que dizem ser mãe do filho de um deus. Esse filho sempre aparecendo preso a uma cruz. Essa raça amaldiçoada, servos desse Cristo amaldiçoado. Até esse Cristo, eles representam torturado, ensanguentado com uma coroa de espinhos na cabeça. Tudo que os homens brancos têm fé, tem dor e sofrimento incluído. Foi em nome de Cristo e da igreja dele que houve o massacre dos originais da terra. Estão quase extintos. Meus filhos estão quase extintos. E o pior é que agora um grupo de deuses pretos atravessou o mar em busca de seus filhos que foram escravizados aqui. Aqui não era lugar para santos brancos ou deuses pretos. Aqui era nosso. Aqui era dos vermelhos. E esses deuses africanos querem dominar essa terra, esse chão que um dia foi meu. Acredita que eu fui ao Riacho Dourado ver Yara? Mas ela não estava lá. Porém havia uma mulher lá, a tal Oxum. Essa mulher nem fala a minha língua. Ela não é tupi, nem guarani, nem aimoré, nem nada. Ela é Yorubá. Ela não é daqui. Veio do outro continente, mas estava sentada na nascente se proclamando rainha das águas. Essa terra já tem dono, e eu sou Rudá, o deus do amor. Mas é a Oxum que o povo procura. Os deuses do povo original se calaram e dormiram, até Boyuna dormiu. Eu agora não sou mais nada. E um nada não pode ajudar ninguém. Rudá, pense bem. O tempo passou. Os brancos assassinos já morreram. É justo que os filhos deles paguem pelo crime dos pais? Os brancos mataram em nome de Jesus Cristo, mas Cristo não matou ninguém. Os homens malvados já foram punidos após a morte. Oxum e os orixás não atravessaram o mar com intenção de roubar o seu reino. Os filhos deles também foram barbarizados pelos brancos. Eles só vieram tentar resgatar os seus descendentes. Calma, Rudá, calma. Não dê corda para a revolta. Quer saber da verdade? Minha existência não tem mais significado. O Criador devia me eliminar. Sou inútil agora. Kainana rastejou até os pés de Rudá. Os índios já são poucos, e boa parte dos que existem já não se lembram de ti. Mas há um povo que precisa da sua força. Venha comigo, será cultuado novamente. Rudá olhou para a serpente e ficou em silêncio. Então, o que me diz? Isso peca contra a minha natureza. Kainana se enrolou na perna de Rudá e subiu pelo seu corpo até chegar em seus ombros. Você era o Deus do céu, das nuvens, Senhor da grande Cairé, a lua cheia, e Caquiti, a lua nova. Sua natureza não é estar sozinho em uma caverna escura. Venha, Rudá. Os viventes dessa terra nasceram aqui, são teu povo também. Rudá nada disse. Ficou em silêncio outra vez, olhando o céu escurecer por trás da cortina d'água que cobria parte da entrada da caverna. Kainana permaneceu ali, no ombro daquele deus. Ele era esperto e sabia o momento de se calar. Assim, não disse mais nada. Rudá deveria usar o tempo e o silêncio para pensar. Quando Rudá moveu novamente a cabeça, a noite já era intensa. Pelo menos 4 ou 5 horas haviam se passado, com ele ali, parado. E Kainana
na mesma posição, aguardando. Serpente, acha mesmo que essas pessoas me aceitariam entre eles? Acho sim. Eles necessitam de ajuda. Nós, os espíritos, também necessitamos. Venha, Rudá. Eu acredito que você irá gostar de ser louvado novamente. Mas em todo caso, se você não sentir que é seu lugar, volte para sua caverna, porém só volte depois de pelo menos tentar. Sim, eu irei. Mas eu não quero que você diga a ninguém que eu sou Rudá. Eu sinto muita vergonha de ter decaído tanto. Eu entendo perfeitamente. Então escolha para si um novo nome e todos irão te conhecer por ele a partir de agora. Rudá olhou para o céu novamente. Dessa vez, a lua nova brilhou em resposta. Aquilo respondia à pergunta que ele fez mentalmente. Rudá era filho de uma deusa muito antiga, chamada Jassi. Esta era a poderosa deusa da lua. Eu quero que me chamem como filho de minha mãe. Eu quero que me chamem como aquele que veio da lua branca. Maravilha! Mas tradicionalmente o povo costuma chamar os espíritos indígenas de caboclos. Mas eu não sou um caboclo. Caboclos são pessoas mestiças de brancos com índios. A maioria deles foi gerado em estupros. Isso é coisa hedionda. E eu não quero que me chamem assim. Não, senhor. Caboclo hoje é um termo bom. As pessoas de hoje em dia já não conhecem o verdadeiro significado das palavras. Elas acreditam que caboclo é um índio guerreiro. Dessa maneira, eu aconselharia que você não se importasse de ser chamado assim. No fundo, quando te chamarem por esse termo, será para reconhecer a sua origem. Rudá suspirou aborrecido. Pois que seja, então. Deixe que me chamem de Caboclo Lua Branca. Que nome bonito! Caboclo Lua Branca. Seja bem-vindo nos corações dos homens desta nova era. Ela vinha caminhando tranquilamente. Quilômetros de mata fechada a separavam da casa de dama da noite. Usava calça comprida branca, uma camisa de botões listrada de branco e vermelho, sapatos de salto alto com bico redondo, cabelo negro, volumoso, levemente ondulado, na altura da cintura. Na cabeça, seu chapéu panamá. Ela era uma mulher deslumbrante. Ela vinha, mas não estava só. Menina e Rosa Vermelha estavam com ela. Uma das vantagens de ser um espírito é a falta de matéria, ou seja, a falta de peso. Almas não pesam nada, e é por isso que os sapatos de salto alto não afundavam na terra úmida. Após muito caminhar, ela sentou em um tronco tombado. Não por estar cansada. Pausou apenas porque precisava pensar. As outras duas também pararam. Menina a encarou. Havia um ar de curiosidade em seu olhar. Pergunte. Vou sanar sua curiosidade. Menina era uma moça pequena, mais ou menos 1,5 metro de altura. Era extremamente perigosa. Morreu aos 15 anos, mas em seu pouco tempo de vida conseguiu ser uma das maiores prostitutas da época da colônia. Ela estava com seu vestido rosa claro, sem mangas, o busto em renda negra. Rodopiou faceira, sua saia levantou girando no ar. Com um sorriso cínico, ela perguntou: Maria Navalha, me diga exatamente o que está acontecendo. Maria Navalha coçou o queixo de um jeito masculino. Sempre tinha trejeitos brutos. Eu não sei direito. Como não sabe? Eu aceitei vir de São Vicente para cá com vocês duas, e até agora não me disseram nada. Eu não sei explicar o tipo do bagulho. É um negócio que a Dama da Noite quer fazer e para realizar precisa de todo mundo. Ela vai fazer um bagulho. O que é um bagulho? Rosa Vermelha, que estava em silêncio até o momento, teve de se pronunciar. Ela era uma verdadeira sabe-tudo e ficava irritada com a falta de traquejo que Navalha tinha com as palavras. Sentou-se ao lado da amiga. Rosa Vermelha estava linda. Seu cabelo negro preso com um coque alto, com sua costumeira flor rosa vermelha adornando o penteado. O vestido era em vermelho vivo, com delicados bordados em linha verde cintilante. Menina, Dama da Noite pretende fazer uma magia, um feitiço chamado Roda das Princesas. Temos de ajudá-la nisso. Ah, sim, claro. Uma roda das princesas. Mas que mazela é uma roda das princesas? Do que se trata? Pelo que entendi,
1000 anos atrás haviam mulheres poderosas na Europa. Eram bruxas. Mas nós também éramos bruxas. Pelo menos eu era. Mas isso quando estava viva. Sim, nós éramos. Mas essas bruxas eram diferentes de nós. Elas tinham medo de, após a morte, se tornarem sloth. E o que é sloth? É a forma celta de se referir aos quiumbas. Espera aí. Você está dizendo que nós vamos nos tornar quiumbas? Bom, pelo que Dama da Noite disse, todo espírito que permanece muito tempo na Terra acaba se tornando quiumba. Isso porque não é natural que fiquemos aqui após a morte. Para que isso não aconteça conosco, é necessário fazer a Roda das Princesas. Isso é bom, mas como se faz esse feitiço? Não sei, mas Dama sabe. A única coisa que sei é que será necessário todas nós para realizar isso. Por onde ele passava, as plantas floresciam, os animais se aproximavam, a vida renascia. Em cada pegada sua surgiam flores. Ainda era meio da madrugada quando ele se aproximou da casa da velha Doralice. Flores brotavam por toda parte. As quiumbas que se ocultavam nas sombras da noite se agitaram e fugiram aterrorizadas com a luz que emanava dele. Rudá, que agora se chamava Lua Branca, entrou na casa sem precisar pedir licença. O feitiço de proteção que Doralice colocava no local não se aplicava a ele. Ele não era uma alma humana, e tampouco era uma alma demoníaca. Na verdade, Lua Branca era uma alma divina. Assim que entrou, todos os presentes ficaram chocados. Lua Branca, de fato, não era mais Rudá, pois até a sua aparência havia se transformado. Isso por preferência dele. Afinal, após assumir uma nova identidade, ele queria ser uma nova pessoa por completo. Então se apresentou como um homem ainda de pele vermelha, mas agora não de um vermelho tão intenso como antes. Ele era um homem indígena, de cabelos muito compridos e lisos, um saiote de penas brancas e o desenho de uma meia-lua estampado no centro do peito. Conforme caminhava, mesmo sem vento, seu cabelo ondulado varria o ar. Seus olhos cor de ouro ainda estavam ali, reluzindo com bondade. Doralice foi até ele. Então fez uma reverência, reconhecendo que a energia daquele espírito era uma energia de paz. Essa é Doralice. É a dona desse pedaço de chão. É uma feiticeira de sangue estrangeiro, mas é uma mulher muito bondosa que sempre ajudou a todos que a ela pediram socorro. Doralice sorriu, meio sem jeito, as bochechas ruborizadas. Nunca tinha estado diante de um homem tão belo. E mesmo sendo uma senhora idosa, ela sentiu uma forte atração sexual por aquela figura. Seja bem-vindo à minha casa e que o senhor possa considerá-la também sua. Me desculpe perguntar, mas o senhor é um espírito do amor? Rudá sorriu sem mostrar os dentes, estampando apenas um sorriso simpático. Sim, minha cara. Eu sou o que pode se considerar um espírito do amor. Rudá olhou para todos os demais espíritos presentes e sorriu para eles, no que recebeu muitos cumprimentos de volta. Estavam ali Sete Saias, Giramundo, Figueira e Cigana Sara. Cigana ficou muito impressionada com a beleza daquele homem. Mesmo que a aparência dele não tivesse nada a ver com os ciganos, ainda assim ela sentiu atração pelos cabelos compridos, pois os homens de seu povo tinham o hábito de deixar os cabelos longos. Ela era cheia de magias. Começou a balançar a cintura. Seu lenço de moedas fazia um som suave. Começou a estalar os dedos, conjurando um de seus feitiços. Música começou a ser ouvida. Som tradicional de música cigana. E aquela cigana nunca havia visto um homem como aquele. A música que ela produziu com sua mágica tornou o ambiente leve. E a voz de cigana, sempre suave, doce e envolvente, fez tudo ficar gracioso. Ela começou a dançar, movendo o corpo com toda a sua sensualidade, a sensualidade marcante das mulheres ciganas,
Assim, recitou para a lua branca. Jamais meus olhos viram, jamais contemplei tamanha beleza digna de um rei. O meu coração se aqueceu, então eu vim lhe desejar. Seja bem-vindo, que este seja seu lar. Hoje tu entrou nesta casa e aqui está. Fique, faça desta o nosso lar. Fique, faça disto o teu lugar. Muitas amarguras varrem esta terra, mas dentro desta casa jamais haverá guerra. Não me pergunte sobre o meu passado. Não lhe pergunto sobre o que passou. Mas deixe-me perguntar. Se deseja saber o nome de seu futuro amor. Após muito tempo, Rudá, agora lua branca, estava sentindo amor novamente. Queria amar, mas também sentia que era amado. Acariciou o rosto de Cigana. Depois, percebeu a presença do menino. O bebê estava deitado no tapete, brincando com um molho de chaves. Se abaixou e falou para aquela criança. Que seja assim, que seja a nossa casa. O bebê Henrique sorriu, soltou uma risada, olhando para aquele espírito. Assim o lugar, que um dia foi uma simples residência, casa de uma benzedeira, se tornou casa de auxílio, Cigana Sara e caboclo Lua Branca. Era cerca de 4:30 da madrugada, no interior de Minas Gerais. Em uma estradinha de terra, vários matutos já estavam caminhando com suas enxadas nos ombros, rumo a iniciar trabalho na lavoura. Cerca de 30 pessoas, algumas carregando foices e outras carregando cestos de palha, com o alimento que teriam durante o dia. Mas de repente, sentiram um arrepio. Foi muito estranho, pois todos sentiram o mesmo arrepio na base da coluna. Pararam de caminhar e olharam para trás, prestando atenção na estrada escura. De repente, todos foram atirados ao chão. Um vento extremamente potente passou por eles e os arremessou em terra. Foi algo muito rápido, e alguns ficaram totalmente confusos, enquanto se levantavam e batiam as mãos pelo corpo para remover a poeira. Quando olharam para frente, viram que lá longe na estrada, uma nuvem de vento prosseguia rápida como um raio. Ele estava a caminho. Não caminhava com as pernas, nem corria. Seu corpo pairava a alguns metros do chão e era empurrado por uma lufada de vento extremamente potente, como um tufão. Por ter convivido tanto tempo com as mestras de Jurema, ele aprendeu muitos truques de magia, principalmente magia da natureza. Algumas horas antes, Paulina havia dito tudo o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Paulina sempre sabia tudo sobre todos, pois era a segunda maior vidente entre os espíritos desta parte do mundo. Mas a verdade é que Tranca-Ruas não dava a mínima importância para quiumbas ou qualquer outra coisa que Paulina tinha dito. Tudo o que ele desejava era ver Maria Padilha novamente. Sua mente se inuviava de emoções e lembranças. Uma viagem que levaria dias para pessoas vivas e muitas horas para espíritos com menos sabedoria, levou 30 minutos para ele. Se Paulina tinha dons, Maria Mulambo também tinha. O coração de Mulambo era como um grande satélite. Conseguia captar coisas que os outros não conseguem. E foi por isso que no meio da madrugada, enquanto conversava animada com Tiriri, ela interrompeu a conversa e se afastou. Saiu da casa de Dama da Noite e desceu todos os degraus da imensa escada do morro onde se situava o terreiro. Seu coração estava quente. O vento soprou forte. Ela, em pé na entrada do morro, começava a duvidar de si mesma, pois seu coração já previa quem estava chegando. E realmente, ele chegou. Mulambo sempre foi uma mulher muito desinibida. Se fosse outros tempos, ela se atiraria nos braços dele e o beijaria no rosto. Talvez até o beijasse na boca. Faria festejos e comemoraria a chegada daquela pessoa tão especial. Mas a situação era muito diferente agora. Ela observou totalmente imóvel o homem caminhando em direção a ela. Ele estava muito bonito, mas também diferente. A última vez que Mulambo o vira,
ele ainda era um homem vivo e usava a farda das Forças Armadas da monarquia portuguesa. Tranca-ruas também parou quando percebeu que era ela. Ela esperou o ódio. Ela esperou que ele a agredisse, que dissesse palavras horríveis. E ela, mesmo sendo uma mulher muito potente, iria sim escutar tudo calada, caso ele quisesse despejar sobre ela um mar de mágoas. Maria Mulambo nunca aceitou desaforo nem ofensa, mas a situação ali era totalmente à parte. Era tal coisa que a própria Mulambo não sabia bem como agir. Esperou o auê, a confusão, mas o que Tranca-Ruas fez foi muito pior. Ele passou por ela e, antes de subir as escadas, a beijou na testa e depois seguiu adiante sem olhar para trás. Ela permaneceu parada, observando ele subir os degraus. A brisa balançava seus cabelos. Ela então levou as 2 mãos até o peito. Era um hábito que tinha quando era viva. Gostava de sentir os batimentos acelerados do coração quando estava perto daquele homem. Mas naquele momento, quando levou as mãos ao peito, não sentiu nada. Isso porque não tinha mais coração. Nada batia ali. Foi então que sentiu o peso das memórias. A cada passo que ele dava, a cada degrau que subia, a esperança diminuía. Preferia muito mais que ele tivesse feito uma cena feia. Mesmo se ele tivesse agredido, seria melhor. Porque significava que ele havia vindo para ver ela. Ela sim. Mas ela sabia que não. Ele veio para ver Maria Padilha. Era a Padilha que ele amava. Então, imediatamente, Mulambo sentiu uma profusão de emoções gigantescas. Coisas que ela também sentia quando era de carne e osso. Sentiu o ódio de Padilha. Não havia como negar. Era ódio puro, intenso, obscuro, pesado. Ela sentia ódio verdadeiro contra Maria Padilha. Ela sentia ódio verdadeiro por aquela que era sua irmã. E pensou novamente como antes. Veio em sua mente a velha frase, a velha pergunta. Afinal, por que todas as coisas preciosas do mundo sempre acabam reservadas para ela? Tudo que é bom, tudo que é bonito e tudo que é meu é sempre dela. Era isso que Mulambo pensava, cheia de ódio e raiva. Mas logo em seguida, esse pensamento foi substituído por um denso cheiro de fumaça. Não uma fumaça real, mas sim aquele cheiro que vinha da mente de Maria Mulambo. Cheia de remorso, ela se lembrou de um grande incêndio que ela mesma havia causado. Ela se lembrou do dia que fez algo horrível com a própria irmã e com aquele homem, o homem que ela amava. Os sentimentos eram tão confusos que ela não sabia o que fazer e, por fim, não fez nada. Continuou parada ali, encarando as costas dele, até que ele subiu todos os degraus e entrou no terreiro. Então ela abaixou a cabeça. Enquanto mirava o chão, as lágrimas saíam de seus olhos. Lágrimas que, quando batiam no solo, desapareciam sem deixar marcas. As lágrimas dos mortos não são feitas de água para que possam molhar a terra. As lágrimas dos mortos são feitas de pura dor. Envolveu o próprio corpo com os braços e, bem baixinho, cantarolou, mas como quem diz algo muito triste a si mesma. Ah, como é triste a gente amar alguém e este alguém não amar ninguém. Eu amei o sol, eu amei a lua na encruzilhada, eu amei... Tranca-Ruas. Roda das Princesas. Capítulo 5. Ruínas. O caminho parecia ter ficado mais longo. Figueira já estava impaciente com o falatório de Cigana. Assim que deixaram a casa de Doralice, colocaram o pé na estrada. E, ao mesmo tempo, Cigana não parou de falar nem um segundo. Lua Branca havia deixado aquela mulher fascinada. E Giramundo estava tentando convencê-la a não se envolver com o indígena. Ele temia que o rancor daquele povo recaísse sobre sua amiga. Já Sete Saias
romântica como sempre, encorajava a amiga a tentar qualquer forma de felicidade. Cainana e Lua Branca permaneceram na casa de Doralice, enquanto Figueira, Sete Saias, Giramundo e Cigana Sara estavam rumo à casa de Dama da Noite. Em vez de percorrerem ruas ou estradas, eles decidiram cortar caminho pela floresta, pois era uma viagem muito mais curta. Passaram por um descampado, uma campina verde. A grama refletia a luz pálida da lua. Mas assim que deram alguns passos, perceberam que havia alguém adiante. Um homem estava parado. E de fato era um homem, mas um tanto quanto incomum. Usava um terno negro, muito bem alinhado, com abotoaduras douradas, uma cartola negra revestida de seda. Se apoiava em uma bengala de marfim, mas quando eles se aproximaram, perceberam que o rosto do homem era, na verdade, um crânio de osso branco reluzente. Cigano conhecia bem. Aquele homem era perigoso demais para se confiar. O que é aquilo? Ah, sim, aquele é João. Ele hoje é conhecido como o velho João Caveira. Figueira orientou que todos ficassem para trás, enquanto ela se dispunha a ir até ele para saber se passariam em paz ou se haveria conflito. Assim que ela chegou perto, ele galantemente a cumprimentou. Salve os que vêm de longe, salve os que vêm de perto. Ela respondeu à saudação com um aceno de cabeça. Então você é mesmo o João Caveira. Já tinha ouvido falar de mim? Fico feliz que uma moça tão bela tenha ouvido falar de mim. E quem seria a senhorita? Eu sou Figueira. Sim, um belo nome para uma bela moça. Namastê, Ritana. Cigana o encarou com os olhos cheios de ódio. Namastê, que haja paz em seu coração. Sete Saias achou esquisito e estranhou muito a expressão da amiga. Cigana raramente demonstrava algum sentimento negativo. Ela sempre era muito doce, muito gentil. Sete Saias, mesmo convivendo com ela há décadas, nunca havia visto uma expressão tão séria naquele rosto. Sara, você está bem? Não há como eu ficar bem. Este homem, este desgraçado, foi ele quem me matou. Foi uma vida difícil, mas muito feliz. Eram 3 irmãs, Samira, Súria e Sara, filhas do cigano Ahmaduk Igor. Cigano Igor era o chefe do acampamento, uma família de descendência hindu-indiana. Com seus pais, ele percorreu toda a Europa. Então chegou às Américas. Sara e suas irmãs nasceram aqui, no Brasil. Sendo indiano de nascença, Igor e sua esposa Safira mantinham sua fé original, ao contrário da maioria dos outros ciganos, que eram ou cristãos ou muçulmanos. Já eles preferiram permanecer sendo fiéis à fé hindu. Todos os filhos que têm sua raiz no sangue de Kali são morenos e de cabelos negros. Safira já havia parido 2 filhas, Samira e Súria, que eram típicas jovens ciganas, de pele morena e olhos verdes. Mas então Safira engravidou novamente. Por todo o tempo que esteve grávida, Safira sonhava com sua deusa de devoção, Lakshmi, a deusa do amor. No primeiro mês de gestação, Safira sonhou que estava deitada em sua cama e diante dela estava Lakshmi, linda. Como de costume, os deuses indianos se apresentam com 4 braços, e assim era Lakshmi, com os braços em disposição e os olhos maiores do que os dos humanos normais. No segundo mês, Safira tornou a sonhar. Dessa vez, Lakshmi lhe aparecera dentro de uma lagoa de água cristalina. Vinha boiando, flutuando em uma gigantesca flor de lótus de cor lilás. Mas neste sonho, Lakshmi não estava sozinha. Com ela vinha uma criança. E essa criança era banhada e beijada pela deusa. A criança se assemelhava à deusa. Então Safira decidiu que já era hora de abrir o seu tarô
e saber o que se passava. Ela já estava com 35 anos. Era muito bonita. Sua pele da cor da canela e seus cabelos do mais reluzente castanho claro. Acendeu os incensos e entoou rezas no antigo dialeto Madhya, língua ancestral dos indianos. E os deuses se fizeram presentes ali. Vieram na revelação das cartas. Por 3 vezes Lakshmi respondeu. Sita, a esposa de Rama, lhe disse que a criança seria abençoada. E Rukmini, esposa de Krishna, respondeu que a criança teria sorte. Por fim, Santana Lakshmi respondeu que a criança seria poderosa. Todos do acampamento se alegraram. A família Ahmaduk seria agraciada pelos deuses. O parto foi difícil. Safira sofreu por horas. As ciganas revezavam, rezando para as deusas. Então, a mãe de Igor, Cigana Zoraide, apanhou água fresca de um rio e lavou a barriga de Safira, rezando para a deusa Ganga, rainha das águas. Assim, a criança nasceu. Veio ao mundo albina, branca e loira, com os olhos azuis como diamantes. Eu sei que as pessoas descrentes poderiam pensar: grande coisa nascer albina, é coisa natural. Mas para os ciganos não era. Eles conheciam os homens brancos da Europa, conheciam os caucasianos. E sabiam que Sara não era um deles. Seu nariz, seus olhos, seu queixo, o comprimento de seus dedos, a forma de seus cabelos. Tudo em Sara era cigano, apenas não a cor. Então acreditaram que isso era algo divino. O tempo passou e Sara se tornou uma mulher belíssima, uma verdadeira princesa. Aprendeu os segredos das magias, a arte de ler as mãos, a arte de ler as cartas, a arte de se comunicar com os animais e todos os demais segredos obscuros do seu povo. Uma noite, enquanto eles se aqueciam em volta da fogueira, Igor explicou a diferença da sua família com as demais famílias ciganas. Olhando para a fogueira, ele começou a falar. Minhas filhas, não somos como os outros ciganos. A maior parte dos ciganos tem fé em Santa Sara Kali, uma santa católica que tem parte com a família de Jesus Cristo. Nós não temos essa fé. Somos filhos de Kali, mas não de Santa Kali. Somos descendentes de hindus, é da Índia que viemos, e somos filhos da deusa Parvati. Parvati é a grande Shakti, a mãe divina que nos guia. Parvati é a esposa de Shiva, e quando adorada como deusa dos tempos e dos caminhos, ela recebe o nome de Kali. Somos filhos de Parvati Kali. Nossa adorada Kali tem muitos nomes. É conhecida como Mahesvari, Kaumari, Varahi, Vaishnavi, Chamundi, Durga, Bhuvanesvari, Matangi, Lalita, Anapurani, Rajarajeswari. Mas nós somos filhos de Parvati Kali. Somos ligados à Índia. Nossa raiz é a Índia, porém carregamos conosco um pouco de cada lugar que estivemos. Então eu lhe saúdo. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Eu lhe saúdo, Tiaves Tiatlolom, Manhotai Sunkai. Que você seja abençoado com o sal, com o pão e com o ouro. Certo dia, o acampamento de Igor recebeu a visita de um grupo de ciganos mestiços, vindos da França. Todos os ciganos sabem que o sangue de Marsella é um sangue impuro. Ciganos ladrões, que pediam esmolas nas ruas, roubavam, bebiam, não sabiam falar os idiomas antigos, não sabiam ler as cartas, não sabiam nada da raiz. Eram pessoas ruins, que manchavam a reputação dos verdadeiros ciganos. E eles, cheios de ousadia, solicitaram entrar na família de Igor. Mas ele negou. Como poderia misturar aquelas pessoas sem classe com suas filhas? Jamais. Houve uma grande briga e Igor rechaçou aqueles ciganos sujos. E estes ciganos sentiram-se ultrajados. Juraram vingança. E sim,
Os ciganos franceses fizeram jus à sua má fama. Não tinham classe, não tinham modos e também não tinham boa índole. Porém, o que lhe faltava em educação, lhe sobrava em dinheiro. Não foi difícil encontrar alguém disposto a sujar as mãos de sangue. A Igreja Católica já caçava fazia tempo os acampamentos dos ciganos pagãos. A Igreja detestava qualquer tipo de cigano, mas aqueles que se convertiam eram tolerados. Agora os pagãos não. Os pagãos tinham que ser exterminados. Então aconteceu o golpe de azar. Passou por aqueles ciganos um homem, um famoso matador, um homem que tinha aterrorizado por anos a região de Cananéia e que havia ganhado fama por ter mandado para o inferno mais de 500 almas com as próprias mãos. Este era João das Almas. Os ciganos franceses interromperam João e perguntaram a ele para onde ia e o que fazia. E ele, sem nenhum constrangimento, falou. Era da igreja. Sim, ele era contratado da igreja. A Igreja Católica sempre absolve qualquer um, por mais ruim que seja, desde que este indivíduo realize para ela os planos. E o plano era exterminar ciganos. João caminhava com o destino certo. Um acampamento de ciganos vindos da Alemanha. Não era a família Ramaduke que ele procurava. Nunca foi. A família de Igor era sempre discreta. A Igreja Católica nem fazia ideia de que haviam ciganos daquele tipo ali. Mas os franceses mudaram o destino. João tinha a missão de matar um certo grupo de ciganos, mas quando recebeu um saco de moedas de ouro, o destino dele mudou. Ele ainda mataria ciganos, mas agora outros. Fez uma curva em seu caminho e marchou para o acampamento, aonde cigano Igor estava. É triste, meus amigos, é triste a vida, porque a traição muitas vezes vem daqueles que são iguais a nós. E isto aconteceu. Em uma noite sem lua, os ciganos dormiam, enquanto o primo de Sara, um cigano chamado Zafir, vigiava o acampamento. Sorrateiramente, João matou Zafir. Tampou sua boca e o esfaqueou pelas costas. Era assim que ele agia, na base da covardia. Zafir estava ali, morto. Mas os capangas não estavam dispostos a perder a noite inteira matando um a um daqueles inocentes. Eram ciganos demais. Então agiram diferente. Para minimizar o tempo, simplesmente trancaram todas as carruagens por fora. Foi maldade pura, maldade extrema. E assim que tudo estava trancado, e os ciganos que dormiam no interior das carruagens não podiam mais escapar, João mandou encharcar tudo com óleo. Óleo foi jogado sobre cada carruagem, sobre cada pertence, também jogado no chão em volta de tudo. E assim, ele mesmo ateou fogo. Não houve jeito, nenhum cigano escapou. Tudo aquilo junto pegando fogo formou uma enorme fogueira. Todos queimaram até as cinzas, sem ter nenhuma chance de defesa. A família de Sara encontrou descanso nos braços da deusa Parvati. Mas Sara não. Ela ficou, ela preferiu ficar. A maioria das entidades que está na terra dos vivos está aqui não porque quer, e sim porque está presa. Mas Sara era uma das poucas que permaneceu por pura escolha. João das Almas também encontrou a morte, não naquele momento, muito tempo depois. E por ter sido amaldiçoado tantas vezes,
Ele agora era chamado João Caveira. Por ter tirado tantas vidas, ele possuía a aparência da própria morte. Tranca-ruas subiu degrau por degrau. Finalmente chegou. Estava ali, parado diante da porta da casa de Dama da Noite. Era possível sentir a movimentação dos quiumbas no entorno da casa. Eram muitos. Mas a atenção de Tranca-ruas no momento era uma só. Ele estava esperando ver Maria Padilha. Ele agora era um espírito, uma alma. E aquela alma ainda se lembrava dos efeitos do nervosismo, dos efeitos da ansiedade. Por isso ali, parado sob o batente da porta, as mãos tremiam e suavam. Ele não precisou chamar, não precisou dizer nada. Ela simplesmente apareceu no salão e foi na direção dele. Estava linda, em um vestido vermelho escuro, repleto de bordados dourados. Seu cabelo negro, solto, estava jogado sobre um ombro só. Suas joias eram todas em pedra esmeralda e cintilavam. Os olhos estavam com um pesado contorno negro. Os lábios rosados lhe davam uma expressão gloriosa. Era a mais bela das mulheres. Padilha caminhou como uma modelo desfila em uma passarela. Se estava nervosa ou insegura, isso em nenhum momento transpareceu. De repente estavam cara a cara, olhos nos olhos. Ela levantou a mão e acariciou o rosto de Tranca-ruas. Seu toque suave percorria a face e a barba. Sem pronunciar uma palavra sequer, ele a abraçou. Era uma mistura de desespero e saudade, muita coisa acumulada, e ele a apertou contra o seu corpo. Sendo muito maior, teve que se encurvar para abraçá-la. Porém, pela excitação do momento, acabou por suspendê-la no ar, apertando ainda mais os braços em torno dela. Não queria ficar longe dela nunca mais. Padilha exibia dois comportamentos. O mais comum era o cinismo. Na maior parte do tempo, ela se comportava de maneira altiva e ácida. Isso como mecanismo de defesa, sempre exibindo expressões sensuais no rosto e pronunciando as palavras com a voz mole, sedutora. Mas o segundo comportamento revelava quem ela era de verdade. E este segundo comportamento ela reservava para usar apenas junto às pessoas que ela realmente amava. Só para elas Padilha exibia um sorriso largo, onde mostrava todos os dentes. A expressão doce, as sobrancelhas erguidas. E era essa expressão que ela tinha quando olhava para aquele homem. A cena foi dolorosa de se ver. Mulambo sentiu como se uma faca rasgasse seu peito. Era a dor de ver o homem que amava nos braços de sua irmã novamente. Estava ali, logo atrás deles, escondida na escuridão. Não queria ser vista, tinha vergonha, mas ainda assim precisava ver. Era como se estivesse impondo a si mesma uma penitência. Fazia muito tempo, e mesmo que mais de um século tivesse passado, ela nunca tinha tido a chance de pedir perdão pelo que fez. Padilha sentiu a presença da irmã. Sobre o ombro de Tranca-ruas, ela olhou para fora e a viu. Então beijou aquele pescoço másculo. Fez isso pois o amava, mas fez também para mostrar a Mulambo que naquele jogo só havia uma vencedora. Padilha o tomou pelas mãos e o levou para o interior da casa. Estavam no salão Rosa Caveira, Meia-Noite, Tiriri e 7 encruzilhadas. Eu não acredito. Meia-Noite abriu um sorriso ao ver seu antigo amigo. Pois acredite, eis aqui Tranca-ruas, o único homem que tem a minha total confiança. O único homem que amei na vida. Disse Maria Padilha, permitindo que Tranca-ruas a envolvesse em mais um abraço.
Navalha, Rosa Vermelha e Menina estavam seguindo seu caminho, e poderiam ir mais rápido, caso Menina não fosse tão lenta. Ellen, se continuar assim, eu vou te pôr nas minhas costas e te carregar feito uma mochila. Não me chame de Ellen. Eu odeio esse nome. É Menina do Cabaré. Shhh, façam silêncio. Algum problema? Rosa Vermelha ergueu o braço e apontou para um pássaro, um corvo de porte médio, empoleirado em um galho logo acima. O que tem o pássaro? Está nos seguindo. Ele consegue nos ver. Eu acho que não é um corvo normal. Sinto magia nele. Será? Ellen, use seus dons no bicho. Você tem tino pra essas coisas, não é? Puta que o pariu. É sério que vai insistir em me chamar de Ellen? E eu não lido com bichos. Meus dons são sérios. Por favor, Ellen. Ah, desculpe. Por favor, Menina do Cabaré. Esse pássaro está nos seguindo já faz meia hora. Está anormal. Vocês não me respeitam mesmo. Me fazer usar os meus dons sagrados em um urubu. É um corvo. Tanto faz. Ela ergueu a cabeça e olhou para o pássaro. A feição do rosto de Menina era sempre a mesma, sempre parecendo uma adolescente tola. Mas isso era somente fachada. Quando ela fixou o olhar no pássaro, sua expressão mudou. Seus olhos se arregalaram. Suas íris ficaram minúsculas. Ela abaixou as sobrancelhas e apertou os lábios. Seu rosto se transfigurou em uma máscara assustadora. E o pássaro, como que tomado por um choque, caiu do galho e bateu contra o chão. Ele se contorcia, grasnava, totalmente desesperado, as asas batendo de forma desordenada. Era evidente que estava sofrendo. Era dor, era agonia. Isso durou poucos segundos. Menina fechou os olhos e levou ambas as mãos à boca, contendo um grito de horror. Assim que seus dons cessaram, o corvo aproveitou para fugir. Voou rápido, desesperado. Que foi? O que você viu? Menina balbuciou coisas sem sentido. Mulher, uma mulher. Madame, por aqui, que bruxa. Calma. Sei que seu dom de detectar feitiçaria é pesado. Mas diga o que viu naquela ave. Menina respirou fundo algumas vezes. Era uma ave enfeitiçada. Uma espiã. O corvo? Uma ave espiã? Isso é comum das bruxas antigas. Enfeitiçar pássaros para que eles vigiem alguém. Mas quem enviou esse pássaro até nós? Foi ela. Foi a madame. A madame? Que madame? A quem se refere? Menina moveu-se até olhar Rosa nos olhos. A madame, a única madame que nós tivemos o azar de conhecer. É ela, Rosa. Eu não sei como, mas ela está acordada. Ela tem um olho atento sobre nós. É ela. É Quitéria. João Caveira não era de todo ruim. Pelo menos não era mais. Cigana caminhou até ele. Assim viu de perto aquela imagem pavorosa. Por debaixo do paletó negro estava um esqueleto completamente branco de tão velho. Mesmo que o crânio sem pele não pudesse esboçar expressão alguma, o remorso de João era sentido, reverberava no coração de todos. Era notório que seus crimes não lhe trouxeram benefício algum. Você quer me dizer algo? Sim, eu sempre quis. Bem, você deve imaginar. Não se preocupe, eu o perdoo. O maxilar do crânio se abriu em surpresa, e João ficou sem saber o que dizer. Eu achei que a senhorita me odiasse. E eu odeio, mas o ódio não é um sentimento que eu gosto de cultivar. Por isso lhe dou meu perdão. Vejo pelo seu estado que a sua morte foi muito mais cruel que a minha. Então a justiça já foi feita. Sim, a verdade em suas palavras. Pois que fique em paz. Cigana começou a caminhar. Sete Saias e Giramundo vieram logo atrás, acompanhando. Mas Figueira, antes de prosseguir, voltou-se para João. Estamos indo para a casa de Dama da Noite. Imagino que já tenha ouvido falar da nossa reunião. Então é verdade que estão se reunindo? Por qual motivo? Se quiser descobrir, venha conosco. Sempre tem lugar para mais um. Você se opõe a isso, Sara? Não. Ótimo, então venha conosco. Já não é mais tempo de ficar só. João ficou parado, pensando.
Mas antes que os demais sumissem de vista, ele se moveu e começou a segui-los. Navalha, Rosa Vermelha e Menina prosseguiram o caminho de forma mais atenta, sempre olhando para todos os lados. A tensão e a sensação de perigo eram grandes. Não demorou muito para que avistassem um segundo corvo pousado no galho de uma goiabeira. Este claramente vigiava os passos das três. Ali tem outro. Sim, mas esse é diferente. Diferente como? Menina apertou os olhos e encarou o bicho. Não é um espião, é um mensageiro. Ele quer me mostrar algo. É seguro? Vou descobrir já. Menina arregalou os olhos e usou novamente seus dons naquela ave. Nos olhos do corvo, ela viu refletir algo. Então, uma visão surgiu em sua mente. Viu um poço velho abandonado no meio de um jardim mal cuidado. Os tijolos do poço completamente verdes, podres de limo. A visão se ampliou. Ela viu logo adiante do poço uma mansão em ruína, 2 andares. As vinhas tinham tomado conta da parede externa. Vinhas e eras, plantas trepadeiras. A visão focou novamente no poço. Menina viu uma mulher surgir de dentro dele. Cabelos negros bem penteados, olhos grandes, maldosos. Tinha um vestido púrpura rasgado e gasto. As mãos da mulher seguravam as bordas do poço, as unhas negras compridas e pontiagudas. A mulher sorriu, mostrando dentes podres, um sorriso cheio de malignidade. E a mulher moveu os lábios e pronunciou algo. O pássaro voou. A menina arfou assustada, enquanto piscava os olhos, despertando da visão. O que você viu? Menina contou tudo. Relatou os detalhes da visão que teve para elas. Mas o que ela disse no final? Você conseguiu compreender? Consegui sim, disse. Me lembro de Tia Ellen e sei que lembra de mim. Se deseja me ver, chegue um pouco mais perto. O poço e o casarão que você descreveu é o Cabaré de Fogo, não é? Não tenho dúvidas. É lá sim. E ela nos quer lá. Sim. Ela não teria mostrado a localização à toa. Pois eu vou. Vou ver o que Maria Quitéria quer. É por ali, e não é longe. Mana, você ficou maluca. Eu não vou me meter com aquela vaca louca. Ela é perigosa, você não se lembra? Eu vou com a Rosa. E se você não quiser ficar sozinha no meio do mato, é melhor vir conosco. Menina era valente, mas não tanto. Temeu ficar sozinha. Resmungou, mas foi adiante, e seguiu as duas. As três juntas percorreram cerca de 20 quilômetros, talvez um pouco mais. E desta vez, Maria Navalha de fato levou Menina em suas costas, para que assim ela e Rosa pudessem correr. E elas duas correram como o vento, até chegar no local indicado. Chegaram e entraram no jardim. Se é que era possível ainda chamá-lo de jardim. Era uma clareira. Sim, um dia aquele espaço havia sido o jardim de uma suntuosa mansão. Mas agora era um local mal cuidado, mato alto, som de coachar de sapos e aquele barulho irritante dos grilos. Entraram naquele jardim, e chegaram diante do poço. Navalha mirou o casarão, uma casa que com certeza um dia havia sido linda. Partes da estrutura revelavam isso, mas naquele momento era uma ruína, caindo aos pedaços. Está abandonado há pouco tempo e já está assim. Que tristeza. Eu fechei as portas deste cabaré há mais de 70 anos. A natureza sempre derruba o que foi erguido pelas mãos dos homens. O belo Cabaré de Fogo agora não é mais nada. Uma gargalhada aguda se ouviu, e as moças foram surpreendidas por uma visão aterrorizante. Das ruínas do casarão ainda se erguia a estrutura de uma velha e apodrecida chaminé. Algo que se tornou como uma espécie de torre. Uma torre fina, de 12 metros de altura. E no topo dela estava aquela mulher. Ela estava ali, observando já há algum tempo,
sem que ninguém tivesse notado. Então é isso. Acordou finalmente, Maria Quitéria. E era ela, Maria Quitéria, a verdadeira feiticeira entre as mulheres, a dona fundadora do cabaré, a madame, a primeira e única madame. E estava ali, podre, a pele em uma tonalidade verde, mostrava os vermes rastejando por cima. Algumas partes do corpo eram esburacadas, água suja minava delas, o cabelo espigado, com partes coladas no rosto. Mesmo ao longe, o cheiro de imundície era possível ser sentido. Horrível, horrível. Os olhos brancos de nojeira, de decomposição, e os dentes totalmente escuros, com uma língua negra entre eles. Ah, Rosana, me lembro de você. Me lembro do tempo que eu enchi meus bolsos de dinheiro com seus serviços. Você abria as pernas com tanta facilidade. Uma puta de categoria. Se lembra disso? Pois eu lembro dos anos que passei governando a casa que você construiu, usando as suas joias, bebendo o seu champanhe e dormindo na sua cama. Tudo isso enquanto seu cadáver apodrecia dentro deste poço. O sorriso de Quitéria se desfez. Azar o seu que eu não estou mais dormindo. Não baixem a guarda. Esta mulher é mais forte do que nós três juntas. Ah, olha só. A mulher macho também está aqui, vestida de calça como um homem. Eu me lembro de você, Maria Navalha, uma vadiazinha esgueirando o cais atrás de fazer negócios. Contrabando. Comprei muitas garrafas de uísque das suas mãos. Ficou feliz em me ver de novo? Sim, com certeza. Estou tão feliz quanto um pinto no lixo. Agora diga logo o que quer. Você nos guiou até aqui por um motivo claro, não foi? Quitéria saltou do alto da chaminé e caiu pesada, em pé, diante delas. Sua aparência pútrida foi sendo substituída por beleza. Sua pele ganhou viço. Os cabelos se ergueram em um penteado clássico, um coque-banana. O vestido podre e rasgado se transformou em um modelo novo. Uma peça muito bonita. Um vestido sem mangas, justo ao corpo, em tecido púrpura, com pequenas pedras granadas, encrustadas no corpete. De repente, ficou mais alta, revelando que sapatos de salto alto haviam surgido em seus pés. Mas o mais marcante de sua nova aparência era, sem dúvidas, a maquiagem. Quitéria usava batom preto, preto como carvão, e os olhos com sombra tão negra que seu olhar se tornou profundo e assustador. Sim, eu as trouxe aqui com motivo. O destino das vagabundas é ser usada, não é? Então eu também quero usar. Chamei vocês aqui para que avisem Maria Padilha, digam a ela que eu retornei, que finalmente me libertei da prisão que ela me impôs. Digam a Maria Padilha que eu vou fazer com ela todas as atrocidades que tiver vontade. Eu vou me vingar, e ela não tem como escapar de mim. Eu não vou sossegar, não até ter a minha vingança. Vocês não perdem por esperar.